O vídeo de hoje vai ser para responder uma inscrita do canal que ela fez duas perguntas. A primeira pergunta foi se existe pecado para a morte e se a resposta for sim, qual seria esse pecado, para a morte? Esse pecado imperdoável. E a segunda pergunta foi se é possível uma pessoa, após ser batizada nas águas, ou mesmo sendo batizado nas águas, perder a salvação. Então eu vou fazer dois vídeos. Esse primeiro vai ser respondendo sobre a pergunta do pecado para a morte, e o segundo vídeo vai ser respondendo sobre a possibilidade de perder a salvação mesmo após o batismo nas águas. Bom, o texto base para nós falarmos sobre a questão do pecado para a morte é 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecarem, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Olha, interessante. Quando você vir o seu irmão pecar, e você sabe que esse pecado ele não vai levar aquela pessoa à morte, então você interceda por esse irmão. Agora, se você vir um irmão pecar e você sabe que aquele pecado vai levar o irmão para a morte, João aconselha a não interceder. Agora, que existe pecado para a morte nós sabemos porque o próprio texto está dizendo, se o pecado daquele irmão for para a morte, não interceda. Logo, existe um pecado para a morte. Agora, que pecado é esse? Eu não tentei procurar uma explicação fora da carta de João. Eu tentei procurar uma explicação dentro da própria carta de João. E eu vou dar uma explicação aqui, baseando naquilo que eu encontrei nessa epístola, na primeira epístola. É claro que você pode discordar, o que eu falo não é... Eu não sou dono da verdade, não é verdade absoluta, posso estar errado também, aqui é apenas a minha opinião. Agora, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos algumas expressões. Verbo da vida, vida eterna, luz, amor. E tem um contraste também com isso. Qual que é o contraste? João vai ensinar, principalmente no capítulo 3, no versículo 4, que fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. No versículo 11 desse mesmo capítulo, ele vai falar: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemo-nos uns aos outros. E no versículo 14, ele vai dizer: aquele que não ama permanece na morte. Eu recomendo, aconselho que você leia todo o livro, a carta de João. É uma carta pequena, você consegue ler em 10 minutos. E grife, assim como eu fiz aqui, eu grifei várias passagens, que fala de vida eterna, fala de amor, fala de ódio, porque dá uma base para você entender qual seria esse pecado para a morte. Bom, no versículo 9 do capítulo 1, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se confessarmos. Qual é a ligação que esse versículo tem com o pecado para a morte? O que seria esse pecado para a morte? Bom, no versículo 6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Permanecer. Aquele que peca para a morte, o pecado para a morte é aquele pecado cometido inúmeras vezes. O pecador, a pessoa, o agente do pecado, é aquela pessoa que peca de forma deliberada. É aquele que não confessa, que não se arrepende. Por quê? Quando você vê alguém
que comete uma falha e logo em seguida ela percebe que ela cometeu um pecado, ou seja, ela transgrediu a lei, ela ofendeu a Deus, ela logo ela se volta para si e pede perdão e confessa. Por estes, o apóstolo João diga: interceda para que Deus fortaleça, para que Deus perdoe. Agora, tem uns que cometem pecados atrás de pecados, erros atrás de erros, falhas atrás de falhas, transgride a lei de forma deliberada, sem sentir aquele peso que somente pelo Espírito Santo a pessoa pode sentir. Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Logo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não vai conseguir sentir esse peso e ela vai continuar pecando, sentindo prazer no pecado e não sentindo a necessidade de abandonar o pecado, porque ela não tem consciência que aquele pecado agride a Deus, ofende a Deus. Então, o pecado para a morte ele é feito, né, por uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que está morta. É uma pessoa que sente o prazer no pecado. E na carta de João, ele vai ah, ele vai dar ênfase em um pecado específico, que é o pecado do ódio. Quando você lê aqui o verso de número 11 do capítulo 2, fala assim, vou ler desde o 9. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O ódio aqui, no próprio texto, ele é tido como assassinato. No próprio texto. Então o texto chama aquele que odeia de assassino. E quem é esse que odeia? Porque o amor ele é uma marca registrada de Deus. Né? Jesus falou com os discípulos. As pessoas iriam reconhecer os discípulos quando os discípulos se amassem uns aos outros. Então o amor é a marca registrada de Deus. 1 João 4,8 fala que Deus é amor. Então todo aquele que odeia o seu irmão e ele permanece no ódio, o apóstolo João ele sugere e aconselha que não intercedam, não roguem e não orem por essas pessoas. Porque essas pessoas são obstinadas, pessoas que resistem ao Espírito Santo. E para concluir aqui, eu vou ler um exemplo disso, dessas pessoas. Atos 7, versículo de número 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram o vosso Pai, também vós o fazeis. Quando essas pessoas ouviram que elas, quando Estevão falou isso para elas, chamando elas de homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, o que essas pessoas fizeram? Versículo 54. Ouvindo eles, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes. Eles ficaram com mais ódio. E ficando com mais ódio, ao ouvir Estevão falando, no versículo 57 diz: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Ou seja, nós não queremos ouvir o que está falando. Nós não vamos mudar de opinião. Nós não aceitamos o Jesus que você está pregando. Então, o pecado para a morte é esse pecado. É quando a pessoa ouve, ela não aceita, ela não quer a Jesus Cristo. Ela odeia Jesus Cristo. Para estes, então, o apóstolo João diz, não ore. E depois de tudo isso, o que essas pessoas fizeram? E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Então, essas pessoas, elas odeiam no seu coração, e esse ódio é tão grande que elas chegam a matar. Isso é
o externar desse sentimento que está no coração delas. Então, o pecado para a morte, o pecado que leva à morte aqui é o ódio. Que a pessoa, ela tampa os ouvidos à palavra de Deus quando é pregada, ela odeia quem prega a palavra e ela é capaz até de matar quem está pregando a palavra. Então, nesse texto de João, tá? Nesse texto, o pecado para a morte, o pecado que leva à morte aqui é o ódio. Por estes que permanecem no ódio, que não querem ouvir a palavra, que não querem mudança, que não querem transformação, que não querem Jesus, João sugere que não rogue por eles. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.